Cordiais saudações em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Com a permissão de Deus, nós vamos dar sequência então à série Conhecendo a Igreja de Cristo, a lição número 3, o surgimento da igreja através da mensagem do Evangelho. Vamos orar? Bondoso Deus e misericordioso Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe essa lição, esse estudo bíblico, e que tudo seja falado de acordo com a Tua palavra, tendo como base a autoridade de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais uma vez eu quero reforçar o meu convite a você que ainda não conhece a Igreja de Cristo. Essa série está sendo desenvolvida especialmente para você. Você conheça a Igreja de Cristo, entenda um pouquinho mais sobre a realidade, o conteúdo doutrinário ensinado pela Igreja de Cristo. Então sinta-se à vontade para se manifestar, para enviar ou encaminhar para nós perguntas e dúvidas. Nós vamos começar a entrar em algumas questões doutrinárias, e provavelmente algumas questões aí que geram discussões intensas. Então, nós vivemos aí um mundo religioso bastante dividido. Então, muitas discussões, muitas questões polêmicas. Então, sinta-se à vontade para interagir conosco. Mande para nós através dos meios disponibilizados aqui nesse site. E nós iremos responder o mais brevemente possível. Então vamos lá, Atos capítulo 2, nós vamos pegar o capítulo 2 inteiro. Nós não vamos ler todo o capítulo 2, algumas partes eu vou comentar e outras sim eu vou precisar ler para ganhar tempo. Então, como eu falei anteriormente nas lições anteriores, o conteúdo é vasto, eu tenho procurado resumir bastante, mas no decorrer das apresentações, das lições, nós vamos, com toda certeza, apresentar alguns pontos, talvez alguma questão que tenha ficado para trás, de tal forma que não percamos ou que não venhamos a perder ali no conteúdo total dessa série Conhecendo a Igreja de Cristo. Bom, então Atos capítulo 2, Jesus já havia retornado ao Pai e agora os discípulos, os apóstolos, começariam a missão, a grande comissão que Jesus havia determinado lá em Mateus 28, do 18 ao 20, e também Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 16, onde ele manda os apóstolos pregarem o Evangelho, e também no início do livro de Atos, onde ele determina que o Evangelho começasse a ser pregado inicialmente na cidade de Jerusalém, para os judeus. Então, capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, a promessa de Jesus. Sem o Espírito Santo, um ponto muito importante, é impossível ocorrer a realidade da igreja. A igreja seria totalmente inviável. Então, entra em cena agora as profecias lá relacionadas ao derramamento do Espírito Santo, mais precisamente a profecia do profeta Joel. Então, acontece o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos começam a falar em línguas. Um pouquinho para frente nós vamos falar sobre o dom de línguas, para diversas pessoas que estavam lá, reunidas naquele momento em Jerusalém, e os apóstolos começam a falar na língua, no idioma daquelas pessoas, as grandezas de Deus. Então, o primeiro homem a fazer o primeiro discurso, a primeira pregação, o apóstolo Pedro. Então, lembra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde Jesus havia prometido que
edificaria a igreja e que daria as chaves do reino dos céus para o apóstolo Pedro, então está se cumprindo a palavra que Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 19. Inclusive que daria as chaves do reino dos céus para o apóstolo Pedro. Também essa questão do reino dos céus, nós vamos um pouquinho para frente, nós vamos estudar. Então, o apóstolo Paulo um pouquinho depois. O apóstolo Pedro, ele estava inaugurando o reino dos céus. Ele estava abrindo as portas do reino dos céus. Então, as chaves que Jesus está se referindo ali, palavra, pregação do evangelho. Então, é muito importante nós nos situarmos. Então, o derramamento do Espírito Santo e o apóstolo Pedro, tomando a frente, e conforme Jesus havia prometido, ele vai fazer a primeira pregação do evangelho da história da igreja. Nós vamos pegar aí a partir do versículo 22. A partir do versículo 22. E nós vamos, nesse momento, até o versículo 36. Não há necessidade de ler todo o texto, mas vamos lá. O primeiro ponto que o apóstolo Pedro vai tratar é sobre a obra, sobre o ministério de Jesus. Então ele vai falar sobre a obra de Jesus, sobre os ensinamentos, sobre o servo perfeito que ele foi para Deus. Então ele começa o discurso dele, a pregação dele. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então aqui ele está pregando justamente a mensagem do evangelho, primeiramente para judeus. Então ele está falando que Jesus, de fato, era o Messias. Um pouco para frente ele vai, em outro trecho, falar sobre a missão do Messias, sobre o servo perfeito, sobre Jesus ser a pedra. Então ele está exaltando a pessoa de Jesus. E ele fala também da morte, né, que os judeus foram inicialmente responsáveis pela morte, pela crucificação, porque Deus permitiu, pela vontade de Deus. Então, posteriormente, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus morreu por causa de todos os pecadores, claro e evidente. E nesse momento, então, o apóstolo Pedro começa, eu às vezes estou com algumas mensagens do apóstolo Paulo na cabeça, então por isso que às vezes eu faço essa citação do nome do apóstolo Paulo. Aqui, por enquanto, o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro vai começar a trabalhar através dessa obra que Jesus realizou e despertando ali o interesse e colocando também a responsabilidade da morte do Filho de Deus na conta dos judeus ou daqueles que estavam ouvindo. E, como eu falei, o apóstolo Paulo vai falar isso de forma mais aprofundada nas cartas, em algumas de suas cartas, principalmente na Epístola aos Romanos. Então, ele começa a conduzir, né, e despertar ali o interesse daqueles que estavam ouvindo, dizendo o seguinte: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele foi plano de Deus. Nele se cumpre a vontade de Deus e os planos de Deus que estavam registrados lá no Antigo Testamento. Agora ele, no versículo 25, então só aí nesses dois versículos, do versículo 22 ao versículo 24, ele já falou da obra, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Agora, no versículo 25, até o versículo 30, ele começa a falar um pouco sobre a profecia de Davi, que fazia menção à obra de Jesus. Todos sabem que Davi foi o grande rei da história de Israel. Então, e havia a promessa também de um descendente, alguém que iria restaurar a glória de Israel, aquela mesma glória vivida nos tempos do rei Davi. Então, ele faz um paralelo e observa o que ele diz lá no versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, olha só, ele falou de morte, sepultamento, ressurreição e também, o apóstolo Pedro falando, e também da exaltação de Jesus. Isso tudo é evangelho. E agora ele começa a falar do cumprimento de uma profecia, que Jesus, ele seria o rei prometido, seria aquele que se assentaria no trono de Davi, não num trono terrestre, mas em um trono celestial. Versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, olha só, muitos falam que Jesus ainda vai reinar na cidade de Jerusalém, que ele vai ser rei, que ele vai ter um reino terreno. Não é isso que o Novo Testamento ensina. Aqui é muito claro o texto do apóstolo Pedro. Ele é o Messias. Ele foi declarado o Messias, foi reconhecido como Messias, como sendo o Messias, e também foi reconhecido o seu trono celestial. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele já está reinando lá no trono de Davi. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembra que eu falei um pouquinho antes que Jesus foi declarado Cristo? Então, o Cristo era aquele profeta prometido lá na lei de Moisés. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 22, você vai observar Moisés falando desse grande profeta. Então, ele é o Messias esperado, que o povo de Israel estava esperando. Ele iria restaurar toda a nação de Israel, que havia caído em pecado, que havia sido reprovada por Deus. Então, essa restauração que o apóstolo Pedro está falando, e posteriormente nós vamos também observar nas cartas do apóstolo Paulo, em outros textos do Novo Testamento, uma restauração espiritual. Não seria um reino terreno, algo parecido com o Império Romano, onde Jesus, como um grande rei, nos moldes de exércitos
terrenos ou de reinos terrenos, reinaria. Não, é um reino espiritual. Mas também, como eu falei, nós vamos dar um pouquinho mais sobre o reino dos céus, um pouquinho mais para frente. Então, aqui está a essência da mensagem do apóstolo Pedro. Ele pregou o evangelho, ele falou do sofrimento, ele falou da obra, do sofrimento, da rejeição, da crucificação, da morte, do sepultamento, da ressurreição e da exaltação da exaltação que Deus exerceu através dele. Então ele foi exaltado e ele assentou-se no trono de Davi, mas um trono celestial. Então ele está reinando. Só para nós fecharmos um pouquinho essa questão do reino, que eu vou tratar um pouco mais para frente, observa lá, muitos falam que ele não está reinando ainda, mas ele está reinando. Observe lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele está reinando. Pega esse texto e complementa com Atos capítulo 2, versículo 34 e 36 a 36. Então ele foi feito Senhor, ele foi feito Rei. Não existe reino sem rei. Não existe reino sem rei. Só que o reino dele é um reino espiritual e o trono dele é um trono celestial. Bom, tratado isto, falar dessa divisão do evangelho, essa estruturação do evangelho, feita a primeira pregação, observa agora as consequências dessa pregação. Um ponto que é importante: o evangelho, ele mudou? Não. Ele deve ser pregado da mesma forma que o apóstolo Pedro pregou. Por isso que nós temos a palavra escrita. A palavra foi registrada cuidadosamente, preparada por Deus para servir para todas as gerações. Então a igreja, ela tem que ser fiel. A igreja de Cristo, ela é fiel a essa mensagem. Ela não pode alterar essa mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo vai tratar também de outros aspectos relacionados ao evangelho. Ele, nas cartas, das epístolas, ele vai aprofundar algumas questões já dentro da realidade de algumas igrejas que estavam sendo estabelecidas. Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito completa. Tudo que é necessário, todo o conhecimento necessário para a igreja foi transmitido. Então, aqui o processo de edificação da igreja já estava, o processo de edificação como crescimento espiritual já estava em andamento. Então, pregaram, ou o apóstolo Pedro pregou o evangelho. Agora vamos observar as consequências da pregação do evangelho. Então, isso é conhecer a verdade. Para ser salvo é preciso conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente Bolsonaro, às vezes, ele até faz menção a João 8, 31, 32 sobre a verdade, mas ele está fora de contexto. É isso que lá Jesus estava falando para os judeus. Vocês precisam conhecer a verdade. A verdade, Jesus, ele é a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. O Evangelho é a verdade. Ele é a verdade. Todos estão em situação de pecado e precisam ser libertados dessa realidade do pecado. Ele é a única libertação. Através dele é que ocorre a verdadeira redenção e libertação do pecado. Agora, a consequência da pregação do Evangelho. Eles ouviram a verdade. Observa, versículo 37 ao versículo 41. Deixa eu olhar o tempo. Temos tempo ainda.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha só a reação. Então, tome cuidado com muitos ensinamentos que nós observamos aí no mundo religioso. Então, crianças podem ser salvas. Recém-nascidos podem ser salvos sem conhecer a verdade, sem ter o entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma reação, né? Aqui acontece agora, a pregação do Evangelho, a necessidade de uma reação pessoal. Que faremos, irmãos? Olha a resposta do apóstolo Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembram das palavras ditas por Jesus lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É um ponto interessante que diferencia as igrejas de Cristo ou a igreja de Cristo de muitos grupos religiosos. Muitos grupos religiosos afirmam expressamente que a pessoa não precisa ser batizada para ser salva. Precisa. Sem o batismo não há salvação. Ah, mas o ladrão na cruz. O ladrão na cruz morreu antes da consumação da mensagem do Evangelho. Ele morreu na antiga aliança. Aqui nós estamos na nova aliança. O sangue de Jesus já havia sido derramado. O apóstolo Paulo vai falar também lá em Romanos 6, do versículo 3 ao versículo 7, e também numa lição, talvez nas próximas lições aí, na segunda ou na lição 4 ou 5, talvez eu já fale sobre o batismo. Vai ser uma lição específica falando sobre o batismo, que é uma questão muito importante. Então, no batismo, a pessoa ela participa, ela entra em aliança com o sangue. Ela entra em aliança com Deus através de Jesus, ou seja, ela participa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Porque no batismo você morre, é sepultado e ressurge uma nova criatura com Jesus, conforme Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 7. Então, é uma circuncisão espiritual. O apóstolo Paulo vai falar muito bem sobre essa questão da circuncisão. Ele substituiu a circuncisão carnal que foi instituída por Deus através de Abraão, que identificava um hebreu. Então, Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. E não por acaso ele também insistiu para ser batizado, simplesmente para valorizar aquele ato que ele ordenaria posteriormente aos apóstolos. Então, o batismo, falado pelo apóstolo Pedro aqui, é o batismo que Jesus ordenou. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão. Não é por causa do perdão. É para que vocês tenham a remissão dos vossos pecados e vão receber o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa da salvação, a promessa do Espírito Santo, não era uma promessa que se restringiria somente para aquela geração, mas para todas as demais gerações. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. O batismo é para quem aceita, é para quem conhece a verdade, é para quem conhece e reconhece que é pecador, para quem tem o discernimento do sacrifício que Jesus Cristo fez lá naquela cruz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então,
derramamento do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, derramamento do Espírito Santo, sem o qual não existiria igreja, pregação do Evangelho e conversões. Ali estava sendo iniciada a igreja de Cristo. Então, nós temos que ser fiéis à estrutura da pregação. O Evangelho não mudou, o Evangelho permanece o mesmo. E para que a igreja aconteça, para que a igreja exista, para que pessoas sejam de fato retiradas da realidade do pecado, elas têm que passar pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Esse é o processo. Se não está nesse processo, se não segue esse processo, não está na realidade da igreja. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é a igreja. Bom, deixa eu ver se eu deixei algum ponto. A questão do reino, eu vou aprofundar um pouco mais, talvez, como eu disse aí na quarta ou quinta lição, é importante, e Jesus já está reinando, ele é rei, não existe reino sem rei. A questão do batismo também eu falei um pouco, como consequência da pregação do Evangelho. E deixo aqui uma ou algumas perguntas. Como que ocorre a conversão do pecador no catolicismo? Será que essa conversão ocorre dessa forma que o apóstolo Pedro ensinou? Da forma que Jesus ordenou, ou seja, o batismo como consequência da pregação do Evangelho? Ou será que inverteram? Há um só batismo. É o batismo que Jesus ordenou lá em Marcos 16, 15 e 16. Morte, sepultamento e ressurreição. Adulto, crendo, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a pregação, entendendo o poder da pregação e aceitando a salvação proposta por Deus através de Jesus. Como que ocorre a salvação lá no catolicismo, ou o processo de salvação lá no catolicismo apostólico romano? E o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre salvação? O que o Espiritismo fala sobre a obra de redenção manifestada em Jesus? Bom, a igreja, ela surge e ela vai precisar ser alimentada. Esse é o processo de edificação. O apóstolo Pedro vai trabalhar nessa primeira fase, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, até Atos capítulo 12, capítulo 13, do capítulo 9, ali o apóstolo Paulo se converte, e ele vai ser poderosamente usado por Deus, por Jesus, para transmitir alguns ensinamentos para essa igreja, para a igreja, que várias igrejas estavam sendo estabelecidas em diversas cidades, mas que na essência constituíam a igreja de Cristo. Então, é muito importante nós termos esse entendimento desse momento. Então, que a igreja ela surgiu aqui, só que ela vai precisar ser alimentada. Aqueles salvos, eles vão precisar de alimento espiritual. Principalmente o apóstolo Paulo, que vai ser levantado posteriormente, ele vai transmitir esses conhecimentos para essa igreja. Então, nós vamos estudar aí a questão dos dons do Espírito Santo,
foram essenciais para a igreja naquele período, diversos dons. Será que são essenciais para nós hoje, principalmente o dom de línguas, que muitos falam? Por que o dom de línguas foi dado à igreja em Corinto? Por que o apóstolo Paulo vai falar tanto sobre o dom de línguas? Era um dom para os crédulos ou para os incrédulos? E o dom de profecia? E dom de profecia que atualmente é conhecido como, ele se transformou na pregação da palavra de Deus. Então, naquele momento, eles não tinham, claro e evidente, em mãos os livros que nós temos hoje, porque a igreja estava num processo de edificação. Então, para nós entendermos e para nós discutirmos o plano de salvação, a questão dos dons do Espírito Santo, nós temos que contextualizar, dividir os acontecimentos relacionados à igreja em etapas. Então, a primeira etapa, a igreja surgiu aqui na cidade de Jerusalém. Pregação do Evangelho, salvos, e agora a igreja precisará ser alimentada. É o que nós vamos tratar nas futuras lições. Bom, já estourou meu tempo, passamos de 30 minutos. Termino mais uma vez incentivando você aí a se manifestar. Se tem alguma dúvida, alguma questão que eu coloquei, sinta-se à vontade, eu farei o possível para encaixar para manifestar a sua resposta, trazer a resposta da sua pergunta, trazer nas próximas lições. Ok? Então, que Deus abençoe a todos e que possamos ficar sempre na palavra, a autoridade da palavra. Então, o apóstolo Pedro foi fiel, o apóstolo Paulo também foi fiel, e o que eles pregaram, o que eles ensinaram, está aqui cuidadosamente registrado no Novo Testamento. Então, entenda esses textos que nós lemos hoje como uma camada. Pensa numa ilustração, uma camada arqueológica. Então, nós temos essa camada que quase 2.000 anos, né? Quase 2.000 anos. Então, com a providência de Deus, nós temos acesso a essa camada. Então, cuidado com doutrinas e cuidado com ensinamentos de homens e de espíritos enganadores. Fique com o que está escrito. Limite-se ao que está escrito. Pregue o evangelho da forma que o apóstolo Pedro pregou e da forma que o apóstolo Paulo pregou. Aliás, não posso deixar de falar isso agora, o apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo, lembrem que o apóstolo Pedro aqui está falando para judeus. Então, esse conflito entre lei e evangelho também é muito importante. Nós vamos estudar nas próximas lições. O apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo estarão fundamentadas também no evangelho. Ok? Bom, então finalizando, que Deus abençoe você, que Deus dê a direção espiritual, que você que está procurando, você que está buscando conhecer a Igreja de Cristo, essa igreja mencionada aqui nas páginas do Novo Testamento, Deus, Ele preparou, Ele guardou esses ensinamentos para aqueles que realmente buscam com um coração sincero. Então, que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente na sua vida, dar a direção. Como eu falei, essa realidade da igreja, ela não pode ser alcançada sem o agir do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus haja poderosamente através do Espírito dele, do Espírito Santo, e que você possa conhecer a realidade dessa igreja que você tanto busca. Vamos orar. Bondoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por ter guardado essa palavra, ter protegido essa palavra. Obrigado por termos acesso a essa palavra. Que possamos ter essa palavra como a nossa única referência, como a nossa única autoridade e nos ajuda a conhecermos cada vez mais a Jesus e a pregarmos e ensinarmos sobre a igreja da forma que os apóstolos
da forma que os servos ali no primeiro século pregaram e ensinaram, conforme está registrado na Bíblia, no Novo Testamento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, acima de tudo, por Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima lição.